Presidente, ministra, uma que eu quero debater com a senhora aqui, eu acho que é de suma importância, a gente está falando sempre de poder combater as drogas também, que é questão de saúde pública, combater também o aborto, que é questão de saúde pública, e tem uma situação também que a gente deve combater, que é a questão do esgoto a céu aberto. Que é mais, se eu acredito, deve ter mais de 50% da população brasileira não tem um tratamento de esgoto, não tem um saneamento básico. E por que eu estou falando isso? Porque eu já pedi uma reunião com a senhora, audiência, até hoje, infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Eu acho que a gente consegue fazer isso, que é uma das coisas mais injustas que tem no Brasil, que aqui não tem mais, aqui tem uns dados aqui que mais de 50 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Mas várias cidades e estados cobram o tratamento de esgoto. É um roubo legalizado. Então, a partir do momento que eles cobram esse tratamento de esgoto, o que acontece? Eles não vão investir, eles não vão terminar. Então, onde que eu queria ver com a Vossa Excelência, se a gente conseguisse entrar com uma ação para a gente barrar essas cidades, esses estados, que isso não é só em Minas Gerais, não, no Brasil inteiro, que cobram esse tratamento de esgoto, que eu tenho certeza que a hora que tirar essa taxa de tratamento de esgoto, em um ano o país já tem 100% de saneamento básico em todo o país. Agora, é muito fácil para essas empresas elas receberem antecipado, e não investir, e não terminar. Então, eu acho que isso aí é saúde pública, e eu peço à senhora aqui, uma audiência com a senhora, para a gente tratar sobre isso, que isso é extremamente importante. Estou falando com um país que mais de 50 milhões de brasileiros não tem saneamento básico. Isso é saúde pública. E uma parte que eu queria entrar aqui também com a senhora e deixar bem claro que eu não estou aqui apontando o dedo para o Ministério da Saúde, que é a mesma coisa de eu dar uma mesada para o meu filho, eu tenho que dar uns critérios para ele gastar esse dinheiro certo. Mas às vezes eu não consigo fiscalizar a consciência dele. Então ele pode gastar essa mesada que eu dou para ele errado. E a culpa também não é minha. Não foi só minha. Por que eu estou falando isso? Quando o Ministério da Paz, que tem mais orçamento é a saúde, com questão de emendas parlamentares, com questão de recursos que tem, não tem como o Ministério da Saúde, numa cidade lá em Goiás ou lá na cidade de Minas Gerais, fiscalizar isso tudo. Onde chega um deputado, indica um recurso, chega um senador, indica, como é que esse prefeito está usando esse recurso? E aí eu quero fazer uma pergunta para a senhora, que a gente parar de tratar mais com a questão política e tratar mais o critério técnico. Porque nessa cidade, lá em Goiás, aconteceu isso aqui, ó. Então, uma polêmica danada, acho que até o Ministério da Saúde já soltou uma nota, mas eu queria saber se esse critério foi político ou foi técnico. Tá aqui, ó. Transferência do Ministério da Saúde não atende critérios técnicos. Cidades que não têm hospital recebendo muito dinheiro. 8 bilhões transferidos para cidades que não precisam. 20 cidades receberam 10 vezes mais que quando não pode gastar, deixando bem claro que todos os municípios do Brasil têm que receber recursos da saúde. 1.332 cidades pediram e não receberam recurso. Agora aqui, que chamou atenção. São João da Paraúna, que fica no estado de Goiás. 1.744 habitantes. Não tem hospital, um posto de saúde, 26 mil de limite, recebeu 1.250.000. Declarou fazer 28 mil exames de alta e média complexidade só em 2023. 4 mil exames de urina, quer dizer, mais de 2 exames de urina por habitante, porque tem 1.744 habitantes. Eu recebi esse áudio aqui de um deputado estadual, lá de Goiânia, e olha aqui, ó. Cleitinho, nós fizemos 3 ponderações para você. A primeira é um resumo de tudo que está acontecendo, né? 4 mil exames de urina em um município que não faz esse tipo de atendimento. 28 mil procedimentos de alta e média complexidade num município que só tem postinho de saúde. Então esse dinheiro deveria de ir para onde se faz esses exames e não para lá, né? Porque se lá não faz, como é que ele recebe? Essa é a pergunta. Te mandei um segundo aqui que é o resumo, que é o que está correndo na mídia aí. Aqui, ó. E outro. Outra coisa, Cleitinho, que nós estamos levantando, e até mais tarde eu já tenho essa informação para te confirmar. Parece que o secretário de saúde foi trocado, colocaram uma mulher agora. É uma forma que eles têm até de dar uma abafada, porque quem está lá não sabe nada, não sabe responder nada. Então, assim, o que eu peço ao Ministério da Saúde, isso cabe também aos senadores, aos deputados também, é a fiscalização, porque eu canso de falar isso. Falta de dinheiro não é. O que mais tem é dinheiro e está aí para todo mundo ver. Numa cidade... E outra coisa que aconteceu lá também, aqui, ó. Um cenário... Tá aqui, ó. Parece que gastou 300 mil com questão de gasolina numa cidade em um ano, com a questão da saúde. Depois eu vou encaminhar isso para a senhora. Então, o que eu quero falar é isso. Como é que uma cidade nessa situação deixa acontecer isso? Cabe a nós fiscalizar o que eu estou fazendo, e a pergunta que eu faço para a senhora é essa. Se for um critério técnico ou for um critério político, que acaba sendo um critério político. E que deixe claro, viu? O prefeito de lá não é do PT, não.
O prefeito lá do União Brasil. Então, que essa situação que fala que às vezes manda porque é do governo, que não tem nada disso. Então, cabe a nós aqui, os senadores, os deputados, fiscalizar. E a outra pergunta que eu faço para a senhora, que só falou que não tem a questão da obrigatoriedade da vacina, e que eu deixar bem claro aqui, gente, que eu estou falando aqui é da vacina do Covid. E alguns pais têm a insegurança da questão da vacina do Covid. Então, a questão de não ter a obrigatoriedade, mas se é justo, no caso, uma criança, então, que não foi vacinada, um adolescente, ele ser, no caso, ele ser penalizado de ficar sem o acesso à educação, que hoje tem essa situação de não poder ter o acesso à educação, se a senhora acha isso justo. Eu espero a resposta. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Humberto Costa. Bom, primeiro, assim, até em relação ao que a senadora Zenaide colocou, né, das vacinas, dizer que está em processo de submissão à Anvisa uma vacina para chikungunya, então isso é uma boa notícia, fruto de uma parceria entre 2 laboratórios, um deles é o Instituto Butantan, no Brasil, então estamos aí em grande expectativa que avance, né, esse processo, que também a gente falou mais de dengue, mas chikungunya é uma doença muito debilitante, causa menos mortes, mas ainda assim, esse ano verificamos algumas mortes por chikungunya. E aí, bom, eu queria dizer, a senadora também falou da Hemobras, aproveitar para dizer que além do investimento na Hemobras, nós temos todo um investimento na Hemorrede. Isso é muito importante, né? Nós temos no Brasil uma rede, né, de laboratórios nessa área, da rede de hemorredes, e esses laboratórios vão ser reestruturados, estavam muito abandonados, com 100 milhões de reais, isso também está dentro do PAC. Então, além da Hemobras, é toda a rede, né, que participa desse esforço para que o Brasil tenha autonomia na produção de hemoderivados, que é o grande objetivo da criação da Hemobras e que eu já mencionei aqui. Então, eu queria colocar isso. O senador Cleitinho, de fato, o saneamento básico é um determinante social da saúde, então fico totalmente à disposição para conversarmos, ainda que não seja responsabilidade direta do Ministério da Saúde o saneamento, né? Houve e ainda está para finalizar, não é isso, Humberto, o marco legal do saneamento, então é nesse âmbito, né, dos ministérios que estarão responsáveis por essa ação que vai se dar essa discussão e essa aprovação, mas reforço a sua importância porque o saneamento faz parte de toda a política para que consigamos atingir melhor nível de saúde, né? Só assim, em relação a esse ponto importantíssimo da distribuição de recursos, né, que apareceu aqui desde o início da nossa sessão. Primeiro dizer que os questionamentos que estão sendo feitos, eles dizem respeito em alguma medida ao uso totalmente criterioso que o Ministério faz dos seus recursos orçamentários, que é possível fazer essa alocação de recursos para estados e municípios. Nós mostramos o quanto aumentou, né, em todas as áreas, né, um aumento de 20% na atenção primária à saúde, transferência de recursos para programas fundamentais como Mais Médicos, Saúde da Família, mas muitas das questões colocadas têm a ver com as emendas parlamentares e também com o retorno ao Ministério da Saúde, a destinação ao Ministério da Saúde daquela emenda de relator, né, como se chamava, o que ocorreu também com outros ministérios do governo federal e que deu ensejo à criação de uma portaria, a portaria de número 544 do ano passado. Ali existem critérios para que fossem avaliados, melhor dizendo, os pedidos dos ministérios. Esses critérios partem também de recomendações do próprio Tribunal de Contas da União, a partir do momento que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal de que aqueles recursos, né, da chamada emenda de relator
voltassem para os ministérios. Então, foi essa a sequência para esses recursos. Nós tivemos, então, é isso que dá esse montante entre os recursos do início do ano e depois da lei 231, se eu não me engano. 201, que mais um aporte adicional de recursos, enfim, ao todo nós estamos falando de 7,5 bi de reais destinados a ações de custeio para estados e municípios. Usamos os parâmetros que estavam naquela portaria, esses parâmetros passam necessariamente pela aprovação na comissão intergestora dos estados, então é importante frisar isso, o Ministério da Saúde não faz essa alocação como uma medida isolada de gabinete, e é dessa forma que nós procedemos. Mas eu acho que é fundamental, sim, eu acho que uma parte das questões que o senhor coloca são fundamentais, a fiscalização sobre o uso dos recursos, para isso nós reforçamos a auditoria do SUS. Acho que esse é um aspecto fundamental e também estamos à disposição para esclarecer qualquer caso. Peço que o senhor encaminhe formalmente, por gentileza, as questões específicas do município que o senhor citou. Então, nós estamos abertos aí a trabalhar todas as informações e a fortalecer o SUS de ponta a ponta, né? Desde a definição das políticas, como parte dessa política, o equilíbrio no Brasil. Nenhuma decisão se deu por critério político ideológico, apenas a grande política do SUS, da saúde e da qualidade de vida da nossa população. Obrigada. Sim, 2 minutos para a réplica. Claro. Ministra, sobre essa situação que eu falei para a senhora, sobre a questão... Eu deixar bem claro, gente, que eu sou totalmente a favor das vacinas, todas as vacinas. Tem alguns pais que a questão é a da vacina do Covid. Como ela, como a senhora mesmo disse que não é compulsória, eu te fazia essa pergunta, se é justo, no caso, uma criança que não foi vacinada com a vacina do Covid, ela ficar sem o acesso à educação, sem a matrícula, se é constitucional isso. Isso é constitucional. Então, assim, da mesma maneira que talvez essa família foi penalizada, então o governo, o Ministério da Saúde tem que ser penalizado quando ele deixa faltar vacinas, como a questão da vacina da dengue. Então, o governo também tem que ser penalizado. Até porque todas as vidas se importam. E todas as vacinas também é importante para o país, como a vacina do Covid e a vacina da dengue. Então, essa é só uma reflexão, tá, ministra? Só para eu responder rapidamente a sua réplica. Senadora Leila também tem a réplica dela. A senhora responde.